Imagine um lugar onde o frio é tão intenso que o próprio tempo parece congelar. Um continente inteiro coberto por gelo, isolado do resto do mundo, onde quase nada cresce, e onde o ser humano é apenas um visitante temporário. Mas e se eu te dissesse que sob esse gelo, há segredos que desafiam a ciência, a história e até a nossa compreensão do que é real? Hoje, você vai conhecer os 8 mistérios mais assustadores e inexplicáveis da Antártida. Prepare-se, porque o que existe ali pode mudar tudo o que sabemos sobre a Terra. O Lago Vostok, a cápsula do tempo sob o gelo. A Antártida guarda mais de 400 lagos escondidos sob quilômetros de gelo. Mas entre todos eles, se destaca o Lago Vostok. Ele está sepultado sob mais de 4 quilômetros de gelo, isolado do mundo há possivelmente 20 milhões de anos. Imagine um ecossistema inteiro preso no tempo, onde a vida evoluiu sem qualquer contato com o mundo exterior. Cientistas russos descobriram o lago na década de 1990 e passaram anos tentando perfurar o gelo para chegar até ele. Mas havia um problema. E dos grandes, se eles perfurassem o gelo de forma incorreta, poderiam contaminar completamente aquele ambiente único, ou liberar algo que não deveria ser liberado. Quando finalmente conseguiram coletar amostras, algo intrigante aconteceu. Foram encontrados micro-organismos desconhecidos, com sequências genéticas que não batiam com nada catalogado na Terra. Alguns cientistas dizem que isso é apenas uma nova forma de bactéria terrestre adaptada ao ambiente extremo. Outros, mais ousados, acreditam que pode ser uma forma de vida extraterrestre antiga, preservada sob o gelo desde os primórdios do planeta. O Lago Vostok é mais do que uma descoberta científica. É uma janela para o passado profundo e talvez um espelho do futuro que encontraremos em luas como Europa e Encélado. Mas a verdadeira pergunta é: o que mais está vivo lá embaixo? E o que aconteceria se acordássemos algo que dorme há milhões de anos? Anita, os sinais que vieram debaixo da Terra. Em 2006, um balão científico chamado Anita, flutuando a 37 quilômetros acima da Antártida, começou a detectar algo que não fazia sentido. Seu objetivo era captar partículas cósmicas vindas do espaço, mas os sensores começaram a registrar sinais que vinham de baixo para cima, como se algo estivesse emergindo do interior da Terra. Essas partículas, chamadas neutrinos, normalmente atravessam tudo: rocha, água, gelo, sem deixar rastro. Mas os sinais captados por Anita eram fortes demais. Era como se algo impossível estivesse atravessando o planeta inteiro e saindo do gelo da Antártida. Os físicos ficaram perplexos. De acordo com as leis conhecidas da física, aquilo não deveria acontecer. Alguns tentaram explicar como erro de equipamento. Outros sugeriram uma hipótese mais ousada. Talvez fossem partículas de uma nova dimensão. E foi aí que começaram as especulações. Seria uma evidência de matéria escura, ou até mesmo uma mensagem cósmica tentando atravessar o planeta. Outros foram ainda mais longe, dizendo que poderia ser uma anomalia artificial, algo escondido sob o gelo emitindo sinais. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que Anita detectou. O que sabemos é que os sinais foram reais, e que eles desafiam tudo o que a ciência entende sobre o nosso universo. Em 2012, imagens de satélite começaram a circular na internet, mostrando formações triangulares perfeitas, emergindo do gelo da Antártida. As estruturas lembravam pirâmides no continente gelado. As coordenadas apontavam para a Cordilheira Ellsworth, uma cadeia montanhosa coberta por gelo. 3 formações pareciam tão simétricas que geólogos ficaram divididos. Seriam apenas montanhas erodidas ou algo construído? A hipótese científica é que as pirâmides são picos Nonitak, montanhas que emergem do gelo, mas o formato quase perfeito, alinhado como se tivesse sido desenhado, levantou uma teoria ousada. Será que uma civilização antiga existiu na Antártida antes de ela se congelar? Alguns lembram de textos antigos que falam de um continente perdido chamado Atlântida, e há quem diga que antes da última era do gelo, a Antártida poderia ter sido uma terra fértil, um lar esquecido de povos avançados. O mistério permanece. Se forem apenas formações naturais, por que têm ângulos tão precisos e proporções tão incomuns? E se não forem naturais, quem as construiu? E por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial,
expedições alemãs realmente foram enviadas à Antártida. Isso é um fato histórico. O objetivo oficial era coletar recursos naturais e mapear a região. Mas os registros indicam que a Alemanha nazista reivindicou uma área inteira, batizando-a de Neuschwaben, a Nova Suábia. Após a guerra, começaram a surgir rumores de que os nazistas teriam construído uma base subterrânea sob o gelo, equipada com tecnologia experimental. Alguns documentos desclassificados mencionam operações militares americanas, como a Operação Rijump, em 1947, liderada pelo almirante Richard Byrd, que foi enviada para investigar o continente logo após a guerra. O que realmente aconteceu lá nunca ficou totalmente claro. Há relatos de que a missão encontrou resistência misteriosa e que Byrd teria mencionado máquinas voadoras capazes de atravessar de um polo a outro em velocidades incríveis. Teoria da conspiração? Talvez. Mas o que intriga é que até hoje, partes da Antártida permanecem restritas a missões civis e até militares. E o mistério continua. O que havia de tão importante lá para justificar tanto segredo? Em 2006, satélites da NASA detectaram uma anomalia magnética gigantesca sob a região conhecida como Wilkesland, na Antártida Oriental. Os instrumentos mostravam uma variação gravitacional tão forte que algo enorme estava enterrado sob o gelo. Possivelmente uma estrutura metálica ou uma cratera colossal. Alguns cientistas acreditam que seja o impacto de um antigo asteroide, responsável até pela extinção dos dinossauros. Mas outros acham que há algo mais. O formato circular e o campo magnético estranho alimentaram teorias de que poderia ser uma base alienígena antiga, ou até uma nave colossal, enterrada há milênios. O mais curioso é que o local fica em uma das regiões mais inacessíveis da Terra, onde quase nenhuma missão consegue chegar. E mesmo com toda a tecnologia moderna, ninguém conseguiu perfurar o gelo ali. A pergunta que permanece é: o que realmente repousa sob Wilkesland? Um impacto natural ou um segredo enterrado de propósito? No ano de 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que deixou os historiadores perplexos. Ele mostrava partes detalhadas da costa da América do Sul e, de forma ainda mais impressionante, a Antártida sem gelo. Mas há um problema. A Antártida só foi oficialmente descoberta 3 séculos depois, e muito menos poderia ser observada sem gelo há milhares de anos. Como ele conseguiu desenhar algo assim? Piri Reis afirmou que baseou seu mapa em documentos antigos de civilizações que vieram antes dele, incluindo mapas egípcios e gregos que já não existem. O detalhe é que o contorno da Antártida no mapa coincide com o formato da costa subglacial revelada por estudos de radar modernos. Ou seja, ele mostrou o continente como ele seria sem o gelo. Isso significa que alguém, em algum momento remoto da história, viu e mapeou a Antártida antes que ela congelasse. Seria prova de uma civilização avançada pré-histórica, ou de visitantes de outro mundo que registraram o planeta há milênios. Em 2018, imagens de satélite mostraram um enorme buraco abrindo-se no gelo da Antártida, com mais de 30 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho da Bélgica. Os cientistas chamaram o fenômeno de polínia, uma abertura que surge espontaneamente no gelo do mar. Mas o mistério é que ninguém sabia o que estava causando aquilo. O buraco parecia surgir do nada e desaparecer meses depois, como se o gelo tivesse sido perfurado de dentro para fora. Teorias científicas falam em correntes quentes vindas do oceano, mas o formato e a simetria do buraco pareciam artificiais demais. Alguns chegaram a sugerir que poderia ser uma saída de calor geotérmico, ou até a liberação de gás preso sob o gelo há milhares de anos. Mas na internet, a explicação mais popular era outra, que algo subterrâneo estava tentando sair. Um portal, uma base, ou até mesmo algo biológico. O tipo de pensamento que a Antártida parece inspirar desde sempre. Até hoje, as imagens de satélite mostram que o fenômeno volta a acontecer em ciclos estranhos, e ninguém sabe por quê. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Washington instalaram sensores no gelo da Antártida Ocidental e descobriram algo que ninguém esperava. O continente estava emitindo sons constantes, como um sussurro profundo, quase uma melodia alienígena.
Esses sons são vibrações causadas pelos ventos e micromovimentos do gelo, e só podem ser ouvidos com instrumentos especiais. Mas o mais curioso é que as frequências mudam conforme o clima ou o movimento subterrâneo. Em 2020, os sensores registraram um padrão sonoro que se repetia a cada 27 horas, algo que os cientistas ainda não conseguiram explicar completamente. Alguns estudiosos dizem que é apenas o resultado natural do vento e da estrutura do gelo. Mas quem já ouviu essas gravações descreve algo inquietante, um som quase vivo que parece vir do próprio coração da Terra. Há quem diga que o gelo está literalmente cantando para nós, ou talvez tentando nos avisar de algo. A Antártida é o último grande mistério do nosso planeta. Um lugar onde o frio preserva segredos que datam de antes da humanidade, de lagos subterrâneos isolados há milhões de anos, a sinais cósmicos que desafiam a física, passando por ruínas que parecem pirâmides e anomalias magnéticas gigantescas. O continente gelado é mais do que um deserto branco. É um espelho dos limites do nosso conhecimento e talvez o portal para compreender o que realmente somos. Enquanto você assiste a este vídeo, novas pesquisas continuam em silêncio, perfurando, escutando e medindo o que há sob o gelo. E quem sabe, o próximo mistério a ser revelado não mude completamente tudo o que pensamos sobre o passado e o futuro da Terra. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Ficção Real. Aqui, a curiosidade é nossa bússola e o mistério é o nosso combustível. Nos próximos episódios, vamos explorar as anomalias cósmicas que a NASA tenta entender e o que isso pode revelar sobre a origem da vida. Até lá, mantenha a mente aberta e nunca esqueça, às vezes, o maior segredo do mundo está escondido bem diante dos nossos olhos, sob o gelo da Antártida.